Vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é dinheiro. Mas principalmente, não só dinheiro, né? Mas como que a gente faz ele chegar? Como que a gente se programa para isso? Deixa eu tirar o celular daqui para ele não ficar vibrando em cima. Mas eu lembrei, né, de fazer um vídeo sobre isso, porque outro dia eu estava conversando numa consultoria com a pessoa, né? Que fechou a consultoria comigo. E aí. Eu perguntei como é que ela coloca ali a previsão de entradas, né, no negócio dela. Então, qual é a previsão financeira, como é que é ali mensalmente. E aí ela sempre coloca só o que ela já tem. Então, ela tem serviços mensais. Então, digamos, tipo, ela tem um cliente de 1.000, um cliente de 3.000, outro de não sei o quê, nananã, e na soma vai dar 8.000 no mês. Então, ela coloca sempre os 8.000, que são os certos, né? É o certo que ela já tem. E aí eu falei, não, não faz isso. Eu já fiz isso, eu já vivi assim, eu vivia dessa forma, de colocar o que eu tenho de previsto. Só que para pensar, igual qualquer empresa tem que vender, né? Tem que todo mês ter uma entrada nova, tem que todo mês ter um movimento novo, não só aqueles que você sempre teve, porque o limite da empresa é o empreendedor, é o dono, é o líder. Então, se hoje eu só consigo dar conta de X clientes, então eu vou ter sempre X, né, financeiro, que é aqueles clientes ali, aquele teto. Mas e se eu começar a reorganizar os clientes que eu tenho? Será que eu não abro espaço para ter mais? E se eu criar um processo novo aqui, deixo esse processo redondinho, vou para o mercado vender, né? Então eu me divulgo, eu falo para alguém que eu estou disponível, eu abro mais espaço, né? Consigo aí ter mais um cliente novo. Fechei um cliente novo, contrata alguém para ajudar já com esse cliente. E aí você começa a ir sumindo. Mas nunca parar, né, gente? Nunca ficar contando só com aquilo que já está certo de receber. Era assim que eu pensava também antes. Então, aí eu fui e dei o meu exemplo para ela do que como eu me programo hoje. Então, eu tenho os clientes fixos, tenho ali o que está previsto, né, certo, de receber, tenho ali a previsão do que eu vou vender nesse período. Então, o que que eu quero vender a mais, né? A mentoria, o curso, a consultoria, o que que tem ali, os atendimentos coletivos, que essa é a parte energética também. Então, o que que tem ali previsto para vender. E aí. Aí, beleza. Aí nessa planilha eu tenho o que está certo, o que está previsto, as entradas, as saídas, né? Os custos que eu tenho de terceiros, né? Que eu terceirizo alguns serviços, pagar imposto, pagar as plataformas que eu pago, é, Zoom, ou pago um outro de corte, pago o ChatGPT, essas coisas todas. Então, tem ali entradas e saídas por aí, mas eu tenho a previsão dos novos clientes que eu vou atrás durante esse mês. Isso é a parte assim que é mais racional, sabe? Que é o que eu estou trazendo para você, mais racional. Então, se você não fazia isso, né? Se você é uma pessoa que tinha uma quantidade de cliente, tem uma previsão e trabalha sempre com essa previsão, por favor, pare com isso, porque é como se sua empresa tivesse igual um coração parado de bater. Tá só na linha reta, ó. Então tá, né? Tem esses clientes aqui, ó. Vai ficar só com esse cliente. Você tem que ter novos clientes entrando, né? É o básico. Aí tem uma outra parte que eu faço numa lousa de imã, né, que eu tenho aqui, que eu escrevo lá. Todo mês eu escrevo e eu vou compartilhar com vocês, assim, depois que eu passei a escrever, é, determinar, passou a mudar muita coisa mesmo. Então eu coloco lá nesse quadro. Toda virada de mês. Que Deus é o meu sócio, que Ele é o líder da minha família, é o líder do meu negócio, o líder da minha casa, da minha vida, né, do meu relacionamento. Coloco lá que Ele possa abençoar os clientes que eu já tenho, coloco os nomes dos clientes, os mentorados, os alunos, quem está no grupo VIP, quem está no Instagram, que ele possa abençoar cada uma dessas pessoas, que ele possa multiplicar os clientes dos clientes, né? Ainda que os meus clientes tenham muitos clientes,
que meus mentorados têm muitos mentorados. Tem umas frases assim, parecidas com o que eu estou falando aqui. E coloco ali também o faturamento mensal. Esse faturamento mensal que eu coloco lá nesse quadro, ele já não é o racional da planilha, né? A planilha ali é o racional. Então, eu tenho essa entrada e esse mês eu vou atrás de vender duas mentorias, por exemplo. Pô, é racional. Vou criar ações, vou criar planos, vou me divulgar, vou falar com aquela pessoa que já tinha conversado comigo, mas que sumiu. Então, ações palpáveis, né? Estratégia, marketing, vendas, né? Correr atrás, trabalho. Mas nesse quadro, eu coloco ali o faturamento mensal que eu quero atingir. Pô, esse faturamento mensal é assim, o meu ideal? Tipo, o ideal da minha vida? Não, ainda não. Eu quero outros além desses. Mas eu falei, putz, esse é um número que, cara, quando eu atingir esse número, eu vou ficar muito feliz e eu vou ficar assim, não, eu vou ficar com um senso de, putz, vai estar faturando isso, eu vou estar investindo isso. Aquele senso de, nossa, satisfação. Então, não é aquele uau, não é ser bilionária, não é ser milionária, não é milhão, não é milhão. O problema das pessoas é que elas não, elas têm aqui, ó, R$ 1.000 por mês. Mas elas falam, eu quero ser milionária. Tudo bem, eu quero, nós queremos. Mas você entende, assim, se tá fazendo coloca no teu quadro que você quer fazer por mês 10. Tá fazendo 5, coloca no teu quadro o que você quer fazer por mês, 15, 20, né? Vai sendo gradual, como você vai dando espaço, né? Porque, e aí essa é a parte que eu quero compartilhar com vocês, é energia. O número que eu botei lá no quadro, ele não é o de hoje, exatamente hoje, mas eu tenho espaço energético para alcançá-lo muito em breve. Essa é a diferença. Muito em breve, eu chego nesse número. Quem eu sou hoje e as ações que eu estou fazendo diariamente, se eu continuar fazendo essas ações, né, cuidando de mim, fazendo minhas meditações, organizando meu tempo, criando processos, é, trazendo para trabalhar comigo pessoas alinhadas com a minha energia, terceirizando os serviços que são importantes terceirizar, focando naquilo que é importante eu estar diretamente presente. Então, sabe, essas ações, se eu continuar mantendo essas ações hoje, esse número do meu quadro, ele é muito, ele está do meu lado. Ele está aqui, ó, ele está a 2 Pix, ele está a algumas vendas apenas. E é isso que é o interessante, porque não é uma energia muito distante. E eu acho que é aí que as pessoas erram muito, né? E vou dar um exemplo, né, para vocês, que agora tem um número, mas no ano passado tinha um outro número. E quando eu coloquei esse outro número estava distante do que eu estava fazendo, mas ele estava, como eu acabei de falar, um distante próximo, né? Então, se eu continuasse fazendo as ações que eu estava fazendo no ano passado, eu chegaria nesse número. E eu cheguei. Aí agora eu botei um outro número, porque eu sinto que se eu continuar fazendo essas ações que eu estou fazendo agora, esse outro número chega muito em breve. Aí quando eu chegar nesse número, eu coloco um outro número, que eu vou sentir, né? Quais são os próximos passos para aquele número. Não é uma parada gradual, né? No sentido de, vou aumentar 3.000 aqui, vou. Também não é uma coisa do 0 para o 80. Teve uma vez que eu conversei com uma pessoa que. Eu não lembro quem foi agora. Eu lembro, eu sou muito memória das histórias, né? Eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, que queria faturar por mês 20.000, algo assim, né? Mas ela fazia assim, R$ 2.000 só. Aí eu falei, tá, entendo, gostei do raciocínio. É bom, guarda ele. Não, não some dele, né? Guarda ele. Mas o que que você está fazendo hoje, né?
Ah, isso. E tá vendendo? Não, não vende nada. Ah, eu falei, cara, então vamos assim, né? Vamos botar, deixa os 20 na mente. Deixa os 20 na mente. Mas vamos focar em fazer os 5 desse mês? Sair do 2 para o 5. O que que a gente pode fazer para os 5? Aí a gente falou, né, de negócio, falou de estratégia e tal. Aí a pessoa conseguiu fazer os 5. Então, assim, eu vejo muita gente, né? Ah, porque fulano abriu um, fez um infoproduto, vendeu milhões, porque Beltrano, não sei o quê. E, tipo, a pessoa tem uma tendência a achar que ela também vai conseguir aquilo assim, né? Nesse passe de mágica. E aí, até assisti um vídeo esses dias do Marco Paulo, né? Que era o sócio do Pablo Marçal. E, e aí vai até fazer um pouco sentido aqui, que aí, no caso, são as ações, né? Não é o dinheiro, mas as ações que levam ao dinheiro, que é o que eu acabei de falar também sobre isso, né? Ele falou assim: recebeu ali um comentário de, acho que foi uma caixinha de dúvidas, algo assim, de um seguidor, e a pessoa falou assim, é, que não conseguia sair do operacional, alguma coisa nesse sentido, né? E aí ele falou, não, mas peraí, se o seu negócio está no começo, você tem que estar no operacional sim, você tem que fazer muita coisa assim, você tem que dar o sangue, você tem que trabalhar mesmo. E aí alguém foi lá e falou, ué, mas e aquele papo lá de que se você trabalha e está no chão de fábrica, você não tem tempo para fazer mais dinheiro, né? Quem está no operacional não tem tempo para fazer mais dinheiro. Não, peraí, isso daí é outro nível, né? Aí ele respondeu falando, eu entendo seu questionamento, mas você tem que olhar em que fase as pessoas estão, qual é a fase que esse conselho chega, né? Para quem que chega? Se já é alguém que tem um negócio que já tem um tempo, que já está faturando, essa pessoa tem que começar a sair sim daquele operacional diário. E aí ela vai abrir mais espaço para fazer mais dinheiro. Mas se ela está começando, ela tem que sim meter a mão, fazer de tudo, virar madrugada. Fez um negócio, não deu certo, faz de novo, de outra forma. Entra numa mentoria, segue um conselho, conversa com alguém que já fez. Entra num curso dessa pessoa que você quer entrar da mentoria, mas ela ainda, né, você ainda não pode, então faz o curso dessa pessoa. Assiste curso de madrugada, assiste curso com o filho no colo, trabalha. é, Pega uns serviços, mesmo que seja cobrando ainda um pouco menos, mas para poder você fazer, ter prática, ter ação. Aí você tem ação, você consegue usar esses cases já como resultado para vender realmente num preço que é mais justo. Então você tem que fazer. Não dá para achar que tipo, vai sair dos 2 para os 20 sem muita ação. Ou que você vai sair aí de um faturamento de 5 para 15 para 30 sem envolver mais pessoas ou sem você gastar um pouco mais de horas suas. Gastar não, né? Investir um pouco mais de horas suas no seu negócio. Então, e principalmente, trabalhar somente. Lá no meu quadro tem um número que ainda não é um número que eu estou fazendo. Mas todo mês eu olho para ele. Ah, achei, mas não vai se frustrar? Cara, mas eu sou adulta. Porra, se frustrar, eu já me frustrei a vida inteira. Caramba, tipo, eu já passei a vida inteira frustrada com um monte de coisa. Se hoje, no ponto que eu estou, eu falar, ah, eu me frustrei porque eu não cheguei no que estava no meu quadro. Não, né, gente? Tipo, ah, eu não cheguei nesse quadro aí porque realmente ele tá além. Ou porque eu não me dediquei. Ou porque teve coisas que eu ainda não tive coragem. O que está sendo muito interessante aqui. Eu vou observando, né, do número anterior que eu coloquei e eu atingi, eu observei quais foram as ações que eu fiz que eu não fazia. Então, eu estive mais presente em muita coisa. Eu fiz muito mais limpezas energéticas de situações que eu achava que já estavam resolvidas, né? Crenças que eu achava que já estavam resolvidas não estavam.
Eu encarei novamente questões emocionais, de feridas emocionais que eu achava que estava resolvida de tanto curso, de tanta terapia que eu já fiz, e ainda tinham camadas ali a olhar. Então eu encarei novamente. Eu me vesti diferente. Eu me coloquei, né, em situações mais elevadas. Arrisquei um pouco mais e aí atingi. Então, de agora para o próximo. Nos meses que vão acontecendo na minha vida, né, quando eu sei que quando eu chegar lá nesse número, eu vou olhar e eu vou ter certeza, tipo, então tá, diferente desse outro número, agora eu fiz isso, isso, isso. Provavelmente tem crenças e tem camadas de energia aí que eu vou trabalhar também, que eu estou trabalhando. Tem questões de coragem, de ações que provavelmente eu vou estar fazendo. E aí, quando eu chegar lá naquele número, eu vou olhar para trás e falar: "Ah, entendi. Então, isso chegou até aqui agora." Aí eu vou escrever um número no quadro. Provavelmente eu vou ficar mais um período nesse número aguardando ele chegar. Muito provavelmente a chegada do próximo número vai ser em menor tempo do que esse que eu estou aguardando chegar. Não sei se vocês estão acompanhando. E do que o que eu levei para o que eu já atingi. Porque realmente é o que a galera fala, né? Difícil é fazer o primeiro milhão, mas depois que você faz, é virar para os próximos vai ser rápido. Eu vejo muita gente falando isso. Não é só o pessoal do digital, assim, ai, guru. Já vi muito empreendedor falando isso. Difícil é fazer um teto que você achava assim que era uau. Depois que você faz esse teto, aí você faz os outros assim mais rapidamente, porque realmente o tempo de maturação que você ficou, preparação, estudo, desenvolvimento, ação, repetição, repetição, repetição. O tempo que você levou nisso, quando para os próximos já não é mais isso. É virada de chave, é ajuste de rota, é criança para limpar, são outras camadas de desbloqueio, provavelmente. Tô falando que ainda não cheguei lá. Mas era isso que eu queria compartilhar hoje, assim, além do seu racional, então, voltando, né? Três frentes. Se hoje você só se programa mensalmente com aquilo que você tem, bem, tá errado. É como se fosse o coração parou de bater e, né, você tá contando lá todo mês com aquilo que você tem. Saiu um cliente agora, ferrou, porque você não tá indo atrás de outro. Então, colocar numa planilha sua aquilo que entra todo mês dos clientes que são fixos, né? Aquela previsão. Colocar ali uma previsão do que você vai vender. Então, essa é a minha meta do mês. Se eu vendo 5 atendimentos por mês, eu vou vender 7, 8, 10. Se eu vendo 2 mentorias no mês, eu vou vender 5. Coloca lá mais a previsão. Ah, eu tenho 3 clientes fixos no mês, então eu vou atrás de mais dois para poder passar a ser 5 clientes fixos no mês. Então, coloca ali. E num quadro, principalmente quadro, né? Acho que pode ser num caderno, pode ser. Eu tenho meu caderno também das cocriações mais diárias, né? Mais diárias e de coisas grandes. Mas num quadro, deixe assim, uma parede próxima a você, que você leia todo dia. Um quadro que você vai renovando mensalmente. Todo mês você troca, você coloca o número, você atualiza. Inclusive, um detalhe, né? Falei que eu coloco o número lá, e aí esse quadro é o número, é onde você vai botar o seu número assim. O ideal, mas não o ideal saindo do 8 para 80, lembra, né? Pô, acho que vai ser muito legal se todo mês eu fizer 25 mil, um exemplo. Coloca lá isso, deixa essa previsão. Ah, mas nesse mês você não fez, no mês passado, aí vai virar, vai atualizar para o mês seguinte. Mexe um pouquinho, sabe? Ah, então 25.700, 26, mexe um pouquinho, só para poder, igual a água que a gente tem que movimentar para ela não ficar suja, não ficar uma água parada e ficar suja, é a mesma coisa. Então, se esse mês você não fez aquilo lá que você botou, e essa é a parte que tá tudo bem não fazer, porque ela é a sua realmente projeção, não é para você se frustrar, e você adulto não vai se frustrar.
Então você vai lá e muda um pouco o número. Coloca 26. Aí tinha botado 30. Aí você vai lá, põe 32. Para gerar um movimento. Como se fosse você jogando uma pedrinha naquela energia para poder gerar ondas. E essas ondas, é tipo, pô, você lembrando o universo. Ela quer fazer esses 35. Ela quer fazer esses 20 vibrações andando para alcançar esses clientes, esses contratos, igual eu dei o exemplo. Mas às vezes vai ser dois contratos que vão chegar, que vão concluir, que vão bater aquele número, ajudar a chegar naquele número. Às vezes vai ser mais três vendas, um mini lançamento você vai fazer, aí vai chegar naquele número. E aí você vai atingir aquele número. Então, joga essa pedrinha, né, na água para gerar essa onda vibrar em todas as direções. Pega essa informação. Eu quero ver aqui quem que vai fazer o quadro. Se alguém aqui, por acaso, já fazia o quadro, mas não com esse pensamento aqui que eu trouxe, e alguma coisa que eu falei aqui serviu, sabe? Comenta aqui também que eu quero saber. E se você criar o quadro, né? E colocar. Tô falando assim porque eu tô com frio, gente. Tá frio aqui. Tá frio. Todo fechado, mas tá frio. É, então, se você criar o quadro e não importa o tempo, você chegar nesse número do quadro, lembra desse vídeo e vem me falar. Vem me falar aqui no comentário, vem me falar lá na outra rede, me chama em algum lugar, mas vem me falar, porque é muito bom quando a gente compartilha algo que é a nossa experiência, né, que serviu pra gente, que às vezes nem tem um fundamento técnico ou não. Tem, tá? Tudo que eu tô falando aqui com certeza tem, mas eu tô trazendo em termos de experiência mesmo. Então é muito bom quando a gente faz isso e outras pessoas têm resultado. Então depois eu quero que você traga aqui e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve também. É, e aproveita, né? Esse vídeo aqui, eu tô postando aqui no meio do mês. Pode ser que você assista, sei lá, quando for, mas já vai pensando. Então, faz o quadro, né? Já vai pensando no número, já vai se posicionando dessa forma. E na virada de um mês para o outro, você determina isso. Ou agora mesmo, né? Também, se sentir. Tudo bem se for no meio do mês. Já começa, tá? E até o próximo vídeo.